Olá, pessoal! Muito bom dia! Mais uma aula do nosso Conte Class desta semana, aula 2. E eu trouxe hoje um tema, é possível enriquecer com qualidade de vida? E eu trago esse tema principalmente para quem trabalha com a contabilidade. Vamos lá, então, pessoal. Então, estamos aqui no Conte Class, que é um programa, um projeto novo meu, agora de 2025, que visa auxiliar colegas de profissão, pessoas que estão aí querendo engajar, querendo crescer na profissão contábil. Vamos lá. Estão querendo crescer. Vou me apresentar aqui rapidinho. Para quem, ainda não me conhece, meu nome é Delma Teles, eu sou contadora, empresária, à frente da Teles Contabilidade, sou estudante de Direito, mentora de contadores, sou mãe, tenho uma menininha aí de 11 anos, e tenho um programa de mentoria chamado Alavanca de Resultados, assim como outros produtos, também de desenvolvimento profissional e pessoal. Sou apaixonada desde a minha adolescência pelo mundo corporativo, já realizei muitos sonhos com a minha profissão e com o meu trabalho. Estou aqui para ajudar vocês também a conquistar os sonhos de vocês. Na nossa última aula, a gente falou muito a respeito de propósito, como que você encontra seu propósito, da importância, de se ter um propósito de vida para você poder crescer profissionalmente. E vamos falar hoje a respeito de que é possível a gente enriquecer com qualidade de vida, Então, vamos lá. No mês de agosto, agora, eu tive um evento para contadores chamado do Conta Azul, o Conta Azul Com 2025, E um fato que eu observei lá, que me chamou muito a atenção, foi, até vou colocar aqui para vocês o vídeo, é um vídeo bem rapidinho, deixa eu ver se vai estar passando ele, peraí. Deixa eu compartilhar o vídeo. É um vídeo bem rapidinho, mas eu quero exemplificar para vocês o que aconteceu, só para vocês observarem, Estava lá no evento, estava palestras rodando, e olha a quantidade de pessoas trabalhando enquanto o evento estava acontecendo. E o que eu quero trazer com esse vídeo, Com esse exemplo do que aconteceu. Deixa eu tirar aqui agora a nossa apresentação. Estava vendo ali diversos empresários da área contábil, pagaram para estar ali naquele evento e estavam trabalhando enquanto estavam ali no evento. Diversas palestras rodando, a gente tinha cursos e palestras simultâneas acontecendo, e ao mesmo tempo aqueles contadores ali, presos ali, seja na questão do operacional, no trabalho, e aquilo me fez refletir, Por quê, Por que a nossa profissão, ela tende a ser tão maçante, a ter tanto peso? A gente sabe que a gente tem, claro, os prazos, Mas são pontos que eu também estou trabalhando, porque eu também vim desse ritmo, de muito trabalho. Lá na minha adolescência, eu trabalhei como funcionária, CLT, no início da faculdade, Até a conclusão da minha faculdade, eu era CLT, e ali eu trabalhava em um ritmo muito maior do que eu trabalho até hoje. Era uma empresa comercial, tinha uma carga de segunda a sábado, e sábado muitas vezes eu trabalhava o dia todo, porque as demandas ali do administrativo acabava ficando na minha responsabilidade, porque eu era gerente administrativo, e não tinha vida, Não tinha vida, não tinha férias.
e vivia mais ou menos como muitos contadores viviam. E chegou num ponto em que eu falei para mim mesma, não, eu não quero mais essa vida, não quero mais trabalhar desse tanto que eu trabalho. Eu moro em uma cidade, uma capital, onde as pessoas, a maior parte da força de trabalho são funcionários públicos, né? A gente tem muitas empresas comerciais, mas a gente tem uma força de trabalho muito grande do funcionalismo público, por ser uma capital, né? E a maioria das pessoas não trabalham dia de sábado. E eu saía de manhã para ir para o trabalho e eu ficava pensando, meu Deus do céu, será que é só eu que estou indo trabalhar? A rua vazia e eu indo trabalhar, né, de motinha. E eu ficava assim, não que eu ficava revoltada, eu gostava muito do meu trabalho, mas eu ficava pensando assim, poxa vida, né? Por que eu também não posso ser essa pessoa que não precisa trabalhar de sábado, né? E a gente sabe hoje que os escritórios de contabilidade têm essa flexibilidade de não ser exigido que se trabalhe dia de sábado, até porque os órgãos públicos, na sua maioria, não funcionam, né, aos sábados, né? E hoje eu estou, né, nesse ritmo, não trabalho de sábado, e até já comentei com muitos contadores, até no Instagram, que muitas vezes eu compartilho, né, a minha rotina, o meu bastidor, e eu vejo, eu acompanho algumas outras contadoras, que às vezes acabam acumulando trabalho, acabam, né, trabalhando dia de sábado. Hoje eu vivo uma realidade que eu não trabalho dia de sábado, não trabalho, assim, são situações bem esporádicas, e nem minha equipe também trabalha dia de sábado, a gente não tem aquele acúmulo de tarefas a ponto de que a gente precise trabalhar um sábado, né? Mas eu acabei tendo que me policiar nos últimos tempos em relação ao meu ritmo mesmo, porque eu acabava me estendendo no meu trabalho até, tipo assim, à noite, né? E quando eu retirei o escritório da minha casa, quando eu retirei o escritório da minha casa e coloquei o escritório em um outro imóvel, né? Em imóvel, né, separado da minha casa, eu estipulei que eu iria separar também essa questão do meu horário de trabalho e meu horário de ficar em casa, de me dedicar à casa. E a gente tem aqui, né, um grande número de mulheres, né, e eu quero muito levar isso para as minhas mentoradas, que, mulheres, que é possível sim, você trabalhar com contabilidade, você ter qualidade de vida. Eu acredito piamente que não existe uma profissão melhor hoje para a mulher do que contabilidade. Você pode trabalhar da sua casa, você pode trabalhar viajando, você pode, né, ter essa flexibilidade. Eu consegui ser mãe de qualidade por ter um escritório, né, de qualidade. Então, não precisa, gente, não precisa ser essa coisa maçante, não precisa você estar num evento trabalhando. Não precisa, tá? Basta que você se organize e coloque os pontos que eu trouxe aqui para vocês em prática, né? Vamos lá. Então, quais pontos que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga alcançar esse objetivo de ter mais qualidade de vida e, ao mesmo tempo, enriquecer, né? Então, eu trouxe os pontos aqui: organização, processo, algo que poucas pessoas falam que eu prego é a questão do minimalismo, a questão do merecimento, as habilidades de liderança e também umas pitadas de disciplina. Então, eu vou falar hoje para vocês desses tópicos, cada um de forma separada, de como a gente pode trabalhar esses pontos, né, que são 6 pontos, para que a gente consiga enriquecer, ter resultado e, ao mesmo tempo, ter qualidade de vida e uma profissão leve, para que a contabilidade não seja algo pesado, para que seja algo leve, né? Primeiro passo é a organização, né? Olha para a sua vida hoje. Você tem uma vida organizada, né? A sua casa está organizada, o seu escritório está organizado, porque primordialmente, para a gente ter um resultado, né, e sermos mais eficientes, é a organização. E não pensem vocês que eu, Delma, sou a pessoa mais organizada do mundo. Não sou. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com a organização. Mas, por
uma questão de uma exigência da minha profissão, né? É uma exigência de ser contador. Eu não consigo pensar em ser contador, em ser um profissional, ou trabalhar com contabilidade e não ser organizado. É uma habilidade primordial da profissão, ser organizado. Porque pensa a seguinte situação: você tem ali seus clientes e o seu cliente precisa de um documento. Se você não tem o seu escritório organizado, dificilmente você vai conseguir atender aquele cliente com qualidade. E olha o prejuízo que é você perder informação, você perder documentos. Então, para que não ocorra isso, exige que exista um mínimo de organização. E essa organização, não adianta você falar assim, a minha casa é organizada, o meu escritório não é organizado. Não tem como. Para você ter um escritório organizado, tem que começar desde a sua casa organizada. Ah, Dama, você tem a casa mais organizada do mundo? Não, não tenho a casa mais organizada do mundo, mas eu procuro ter uma casa organizada justamente para otimização da minha vida em si, porque se eu tiver uma casa desorganizada, eu não vou encontrar as coisas para poder sair, eu não vou encontrar a chave do carro para poder atender um cliente que eu marquei uma reunião. Então, o primeiro ponto para que você tenha um resultado melhor com com a sua produtividade, para que você consiga enriquecer, para que você consiga ter mais qualidade de vida, eu coloco como primordial que você tenha trabalho, tá? Porque pode ser mais desafiador para algumas pessoas, assim como é para mim. Essa questão da organização. A gente procura ser o mais organizado possível também aqui no escritório, e é algo que as minhas colaboradoras, graças a Deus, também conseguem colocar em prática, né? Então, vamos lá. O segundo ponto é processo, tá? Muitas vezes a gente não para desenhar os nossos processos. Como que a gente faz para se organizar diante a tantas tarefas que a gente tem? E muitas vezes a gente vai fazendo as coisas no automático. Lá no começo eu também já fiz assim. A minha área de trabalho era a maior bagunça, cheia de arquivos, desorganizados. Só que conforme o tempo vai passando e vai se exigindo essa organização, a gente vai também olhando para a questão do processo. Para que a gente consiga ser mais eficiente, a gente vai ter que parar para desenhar um processo do nosso passo a passo. Quando eu montei o escritório, eu tinha muita dificuldade no seguinte ponto: como é que funciona um escritório por dentro? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o que eu faço de manhã, o que eu faço de tarde? Porque eu não estagiei dentro de um escritório, eu trabalhava na época fiz a faculdade, eu era CLT, e não pude fazer o estágio dentro de um escritório de contabilidade. Eu estagiei praticamente no setor de contabilidade dentro da própria empresa em que eu trabalhava. Mas um escritório de contabilidade em si, eu não sabia como funcionava. E essa foi a minha maior dificuldade. Claro que com o tempo, hoje eu tenho 11 anos de escritório, a gente foi parando e desenhando esse processo. Hoje a gente trabalha com algumas ferramentas aqui dentro do escritório. Uma delas é o Notion. A gente começou trabalhando com o Trello e hoje a gente tem o Notion, onde a gente tem um processo ali desenhado, não só para mim, para a execução do meu trabalho, porque hoje eu trabalho no setor de legalização aqui dentro do escritório, e nesse setor de legalização a gente tem ali diversos processos que estão em andamento, que precisam ser executados. Então, se eu não tiver essa organização do processo em si, de como que funciona em cada um dos órgãos, né, em cada um dos setores, essa parte de legalização das empresas, eu não conseguiria não conseguiria atender aos prazos, processos, não conseguiria me organizar e não teria eficiência, né, naquilo que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, a gente não quer parar para desenhar esse processo, mas é primordial que a gente pare, saia um pouco ali do piloto automático, desenhe o seu processo. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois? A gente tem vários setores dentro do escritório, né?
Dentro do departamento pessoal, qual que é o processo dentro do departamento pessoal? A contratação de funcionário, envio da ficha, levantamento de informações, a alimentação do sistema com as informações do funcionário, o envio de documentação para o cliente. Tudo isso a gente tem que ter desenhado. Dentro do departamento pessoal, vou dar um exemplo também no departamento fiscal. A gente tem que estar com todas as empresas dentro da plataforma de busca de arquivos, depois a gente tem que pegar e importar esses arquivos para dentro do sistema, depois que importa esses arquivos para dentro do sistema. Isso a gente tem que ter desenhado. Isso não só para você, enquanto executora do trabalho, mas também quando você for fazer contratações para sua equipe, seguir esse processo para que seja organizado. Agora, você já pensou se toda vez que você fizer uma contratação dentro do seu escritório de contabilidade, você tem que passar isso de forma, né, manual, ou de forma, para tudo que você está fazendo, para poder passar isso para esse funcionário, se você não tiver isso estruturado e organizado, se você já tiver isso, né, estruturado e organizado, vai ser muito mais fácil para você até delegar isso para a sua equipe, tá? E, consequentemente, você ser mais eficiente naquilo que você está fazendo, né? E a questão que poucas pessoas falam dentro dessa parte de eficiência, de processo, de produtividade, é a questão do minimalismo. O minimalismo, eu tive contato com ele há bastante tempo, vou colocar aí uns 5, 6 anos que eu comecei a estudar a respeito disso. A gente tem alguns documentários dentro da Netflix a respeito de minimalismo, mas como eu tenho essa minha dificuldade com organização, eu vim também de uma família que é muito acumuladora, sabe? Aquelas casas cheias de coisas, aquelas estantes cheias de bibelôs, que davam um trabalhão, né, para limpar. Então, eu vim desse ambiente, né? E como a minha cabeça, né, já tem essa dificuldade de organização por conta de uma condição, né? Então, eu tive que pegar e colocar em prática a questão do minimalismo para que eu conseguisse cada vez mais ser mais eficiente e mais organizada. Por quê? Quanto mais coisas a gente tem dentro de casa ou dentro do escritório, muitas vezes, mais aquilo vai tomar espaço para uma limpeza, para organizar, até na nossa mente. Quanto mais coisas a gente tem, mais a gente demanda nossa energia. Então, eu tive um contato com esse modo, né, de vida, pode-se dizer, do minimalismo. Eu trago muito essa questão do minimalismo também para a minha produtividade, para a minha profissão. Estou trazendo esse assunto aqui para vocês, que nunca vi ninguém falando nessa parte de produtividade, a questão do minimalismo, porque algumas perguntas que você também deve se fazer, né? Será que eu não estou entregando demais? Porque eu vejo até em algumas mentoradas, às vezes a gente acha que para a gente ter um resultado, a gente tem que ter uma entrega assim, monstra, né? Fazer demais, e ter coisas demais, né? Ferramentas demais dentro do escritório. Se a gente for hoje atender a todas as ligações que a gente recebe, né, de publicidade de diversas plataformas, hoje a gente tem plataformas de tudo dentro do escritório. Agora eu fico pensando o tanto que desgasta, né, e exige energia você administrar tantas plataformas diferentes. Será que é necessário ter todas essas plataformas, né? Claro que um escritório, né, big, gigante, acredito que vá sempre necessitar de várias plataformas, mas será que às vezes não está sendo demais? Outra coisa que eu vejo também, prego, né, tento passar para os clientes, essa questão de ter 5, 6 contas bancárias, né, eu também procuro ter o mínimo possível de contas bancárias, porque quanto mais contas bancárias a gente tem, mais coisas para a gente controlar, mais coisa para a gente organizar, né? Então, tudo que a gente tem, tudo que está dentro do nosso escritório, tudo que está dentro da nossa casa, ocupa um lugar na nossa vida e na nossa mente. Então, a gente tem que, muitas vezes, aplicar a política do menos é mais. E fazer mais com menos, né? Se hoje você tem 5 clientes,
dá o seu melhor para esses 5 clientes. Agora, se você tem uma carteira gigante de clientes, muitas vezes você não vai conseguir fazer uma entrega gigantesca para esse número gigante de clientes, né? Mas se você fazer o básico, mas fazer o básico bem feito em termos da sua entrega, você vai ter muito mais resultados, tá? Então, essa política é o que eu coloco na minha vida e trago hoje para vocês. Eu visitei, alguns anos atrás, a Dinamarca, e lá na Dinamarca eles são muito minimalistas, principalmente na questão de coisas, né? Até no comércio, se você observar. Por exemplo, a gente vai hoje em uma loja de utilidade doméstica, quantos itens de cozinha que a gente tem, 150 modelos de pratos diferentes, vasilhas diferentes, né? E lá não, lá até no comércio em si, você, por exemplo, precisa de um prato, você tem ali 3 tipos de pratos diferentes para você escolher, para você comprar, para você ter na sua casa. Não tem essa infinidade de coisas, né, e modelos e tamanhos diferentes, né, de coisas para você ter em casa. Então, e a gente vê que é um país de primeiro mundo, né? Então, essa questão do minimalismo, eu vejo que é primordial se a gente quiser ser mais eficiente na nossa entrega, na nossa produtividade. Um outro ponto que eu também trago para vocês é a questão do merecimento. Olhar para dentro e ver se muitas vezes a gente não está com uma baixa crença de merecimento. Por que eu falo sobre a questão do merecimento? Porque às vezes a gente entrega demais, a gente faz demais. No fundo, a gente não no fundo, a gente acreditar que a gente não é boa o suficiente. Então, quando a gente tem essa crença de que a gente não é boa o suficiente, a gente quer compensar em fazer muito pelo esforço. E eu tinha isso comigo quando eu comecei a minha carreira, que eu precisava provar o meu valor, e para provar o meu valor eu tinha que fazer muito. E eu tinha ali uma colega de trabalho que ela entrava no horário certinho e saía no horário certinho. Eu não, era aquela que entrava e não tinha hora para sair, ficava ali pelo esforço, né? Tentando provar ali o meu valor. E muitas vezes a gente tem isso, sabe? A gente, por ter uma crença de baixo merecimento, a gente não se vê como boa o suficiente, a gente querer fazer demais, querer penar ali pelo esforço. E uma coisa que eu sempre falo, existe sempre uma maneira mais inteligente para a gente fazer tudo. A gente sabe, a execução, existem várias formas de você executar uma coisa. Vou trazer um exemplo esdrúxulo aqui, que é, por exemplo, lavar louça. Existem muitas formas de você lavar louça. Só que, se você pensar de uma forma inteligente, vai existir uma forma mais eficiente de você lavar a louça. Vou dar um exemplo. Se você pegar, analisar a sua louça, organizar a sua louça antes de iniciar o trabalho e separar ali os copos, dos talheres, das panelas, você vai conseguir ser mais eficiente e muitas vezes até terminar mais rápido essa tarefa fazendo essa organização. Por quê? Se você começar lavando ali os copos, que não tem tanta sujeira, que não tem tanta gordura, para depois ir para os talheres e pratos, e para depois ir para as panelas, né, que são os itens da cozinha que tem mais sujeira ali na hora da gente fazer a lavagem da louça, a gente vai tender a ser mais eficiente e ser a forma mais inteligente de executar essa tarefa do que simplesmente a gente pegar aquela louça toda bagunçada e simplesmente ir fazendo, acumulando ali aquela louça que já foi lavada, com prato, com talher, né, aquela bagunça. Então, sempre vai existir uma forma mais inteligente para a gente fazer tudo. Então, se a gente parar, se organizar e pensar qual a forma mais eficiente de fazer isso, antes de executar, para simplesmente não pegar e ir, né, fazendo, a gente vai conseguir ser mais rápido, mais prático, mais inteligente, a gente vai conseguir fazer com mais eficiência, né?
Até a questão, por exemplo, de você se arrumar, você se maquiar, né? Existe uma ordem para que você faça isso. A gente não passa a base no rosto para depois passar o hidratante. Tem um passo a passo, a gente tem que pegar, lavar o rosto primeiro, passar um hidratante, um produto, um sérum, para depois vir com a base, com o corretivo para cobrir, né? Então, existe uma ordem e sempre vai existir uma forma mais eficiente da gente fazer tudo. E a gente sempre olhar para a questão do nosso merecimento. Será que eu não tenho que trabalhar o meu merecimento e a forma como eu me vejo? E trabalhar essa crença de que eu sim sou boa, eu sim sou inteligente, eu tenho uma grande entrega para o meu cliente, e a partir daí eu não precisar ter que me esforçar tanto, ter que entregar tanto para poder provar ali o meu valor, para que, né, a partir daí eu enriqueça, são pontos que eu trago aqui para vocês refletirem, tá? E o outro ponto é a questão de liderança. É um pouco óbvia, né? Para a gente ser mais eficiente, a gente tem que trabalhar a questão da liderança, mas eu lido com muitos empresários e eu vejo que existe sim uma resistência em relação a gente trabalhar as nossas habilidades de liderança. Porque eu também já tive nesse papel, assim, dessa dificuldade de delegar, a gente sempre acreditar que a gente vai sempre fazer melhor do que o outro, né? Então, a gente, além da liderança, que é uma habilidade, a gente também tem que trabalhar essa habilidade de delegar, né? E dentro da liderança existe o papel também de inspirar. Não tem como você ser um grande líder se você não inspira as pessoas a cumprir, né, um determinado propósito. Se você tem ali a sua empresa, o seu escritório, você está cumprindo ali, que eu sempre falo a respeito do papel social da empresa. A gente não tem empresas para gente ficar rico. Eu não vejo isso dessa forma, por mais que muitas pessoas falem por aí que o objetivo de ter uma empresa é o dono ficar rico. Eu não penso assim. Eu penso que a empresa ela tem um papel social na sociedade e que é ali uma colaboração entre o dono da empresa e esses colaboradores para que essa empresa cresça e, consequentemente, todos ali enriqueçam e também entreguem um valor para as pessoas, que no caso são seus clientes, e, consequentemente, para a sociedade. Então, a gente falou na nossa primeira aula a respeito do propósito. Se você tiver um propósito bem definido dentro da sua empresa, vai ser muito mais fácil você aplicar a liderança, porque através da sua liderança e da sua instrução, você vai conseguir inspirar as pessoas para que juntos vocês consigam atingir um objetivo. E quando você tem uma equipe, você consegue, né, atingir objetivos de forma muito mais fácil, muito mais leve do que você tentar fazer tudo sozinha, né? Então, por isso que a habilidade de delegar é algo a ser trabalhado. A gente não nasce com essa habilidade. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade em delegar por achar que a gente sempre vai fazer melhor que o outro, e nem sempre. Hoje eu vejo que as minhas colaboradoras fazem coisas muito melhor que eu. E isso veio com o tempo, isso não nasceu do dia para a noite, né? A partir do momento que eu comecei a ter funcionários, que comecei a confiar, a entregar, né? Coisas que somente eu fazia, porque o escritório eu comecei sozinha, eu fazendo todos os setores, e eu comecei a ver que existem pessoas que vão fazer muitas atividades, né? Muitas vezes melhor que eu. E então, vocês, junto com seus colaboradores, trabalharem junto para esse enriquecimento mútuo, não só seu, né, com a sua empresa crescendo, mas também desses colaboradores, né, para trabalhar essa questão dessa habilidade de liderança. Se você não tiver capacidade de liderança, você não vai ter equipe. Se você não tiver equipe, dificilmente você vai crescer com qualidade, porque, é possível crescer sozinho, fazendo tudo sozinho? Às vezes é, mas muito mais difícil, né? E o outro tópico é a questão da disciplina, né? Que é algo que eu também
tento ao máximo trabalhar, é uma dificuldade também para mim, porque a disciplina é você vencer a procrastinação, o deixar para depois, amanhã eu faço, não ser disciplinado em relação à reserva do seu horário de trabalho, para você começar, né, e terminar ali uma tarefa. Eu tive muita dificuldade ali no começo do escritório, porque era eu e eu mesma, né? Não tinha lá muito chefe, né? Não tinha chefe, tinha um cliente ou outro ali. E com isso, eu fazia o meu horário. Era muito mais fácil procrastinar quando eu trabalhava sozinha, né? Então, eu vejo que é um ponto de muita dificuldade, principalmente para quem está começando na contabilidade e trabalha sozinho. Você vencer a procrastinação, porque a procrastinação ela faz parte do ser humano, ela vai fazer parte da gente, e é algo que a gente vai ter que estar sempre olhando e a gente está sempre superando, para que a gente consiga fazer o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito. Não tem como a gente ter sucesso sem que a gente trabalhe essa habilidade da disciplina, tá bom? Então tá, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, acredito que eu tenha falado sobre todos os tópicos. Espera lá. Organização, processo, trabalhar a questão do minimalismo para a gente não ter aquele monte de coisas, né, para que tome nosso tempo e a nossa energia, a questão do nosso merecimento, as habilidades de liderança e disciplina que tem que estar presente no nosso dia a dia, para que a gente consiga ser mais eficiente e que a gente consiga, né, enriquecer com qualidade de vida. Porque senão a gente vai ser rico, mas ao mesmo tempo sem vida, né? Sem vida, sem tempo para nossa família, sem qualidade, sem poder, né, nem ao menos desfrutar, né, das nossas conquistas. Então, é super importante que a gente trabalhe esses pontos. E eu quero apresentar para vocês o meu produto, né, que é a minha mentoria, que é a mentoria Alavanca de Resultados. Se você tiver interesse em conhecer mais desse produto, entre em contato comigo, para que a gente agende, né, uma apresentação, onde nessa apresentação eu também esteja conhecendo mais sobre você, sobre o seu negócio, que eu possa também te ajudar, né, em relação ao seu empreendimento. Falo aqui hoje para várias, né, empreendedoras que desejam iniciar o seu escritório contábil, ou que já têm um escritório contábil e quer melhorar, né, o seu desempenho e os seus resultados. Então, eu faço esse convite para vocês conhecerem o programa a fundo, onde a gente vai estar, né, juntas, atingindo ali um objetivo, trazendo toda essa minha experiência que eu tenho nesses 11 anos, né, de empreendedorismo contábil, como contadora. Eu já acertei bastante, mas também já errei muito, para que você não venha cometer os mesmos erros que eu, né, cometi lá no começo do meu negócio, para que a gente juntas possamos atingir esse próximo nível, para que você tenha um escritório, um empreendimento que seja algo leve, com qualidade de vida, para que você consiga enriquecer e ter muitos resultados para a sua vida pessoal, para a sua família, né? Para que você consiga, né, cumprir com o seu propósito que você já possa, né, ter definido. Então, aqui fica o meu convite e na semana que vem a gente se vê nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui. Esse vídeo vai estar subindo, né, para o canal do YouTube. Compartilhe com pessoas que você acha que pode ser importante acessar esse conhecimento que eu trouxe aqui hoje. Às vezes pode ser também um empresário que está ali, né, de cabelo em pé, ou um contador que está vivendo essa realidade igual eu mostrei aqui para vocês, né, de estar ali no evento, que poderia estar usufruindo, né, aproveitando o evento em si, participando ali daquelas palestras que estavam acontecendo e está ali preso no seu negócio, na sua empresa, tendo que fazer ali a parte operacional,
porque muitas vezes eu falo para você, não trabalhou esses pontos que está aqui, ou não tem um processo muito bem desenhado, definido, ou não tem essa capacidade de liderança, de delegar para uma equipe, para estar, né, dividindo ali os seus resultados. Muitas vezes a gente tem um certo, né, enquanto empresário, às vezes um egoísmo de querer só, né, ganhar sozinho, né, e não dividir com outras pessoas, com outros colaboradores. Só que eu prezo muito pela escala, né, quando a gente consegue enriquecer a vida de outras pessoas, a gente cresce mais, a gente consegue entregar mais, a gente consegue atender mais pessoas, né? E, consequentemente, a gente consegue enriquecer. E empreendedorismo é isso, né? Então, fica aqui o meu conhecimento, um pouco, né? Aqui do meu conhecimento, compartilhado aqui com vocês, nesse material. Convide pessoas para estar participando no nosso grupo de WhatsApp da Conte Class. Lá na Conte Class vai estar subindo a gravação dessa aula e também um material de apoio para que você possa guardar para você consultar ele em outra oportunidade, tá bom? Então, fico aqui a minha despedida e aguardo vocês na semana que vem, gente. Beijinho e tchau, tchau.